Vocês me falaram que essa questão é de circuito, tá? Então agora vamos ver o que a questão fala para a gente ver qual é a abordagem correta aqui. Então vamos lá, ó. Na maioria dos peixes elétricos, as descargas são produzidas por órgãos elétricos constituídos por células, chamadas eletroplacas, empilhadas em colunas. Suponha que cada eletroplaca se comporte como um gerador ideal. Tem a representação de uma eletroplaca. Suponha que o sistema elétrico de um poraquê, peixe elétrico de água doce, seja constituído de uma coluna com 5.000 eletroplacas associadas em série, produzindo uma força eletromotriz de 600 volts. Bom, então ele já te falou o arranjo das nossas fontes de DDP, nossas eletroplacas, em um poraquê, certo? 5.000 eletroplacas em série. Tá. Considere que uma raia-torpedo que vive na água do mar possua um sistema elétrico formado por uma associação em paralelo de várias colunas, cada uma com 750 eletroplacas iguais às do poraquê, ligadas em série, constituindo mais da metade da massa corporal desse peixe. Então você vê que ele te dá duas situações, ele te fala do poraquê, fala do arranjo em série, e depois ele te fala da raia-torpedo, que tem um arranjo em paralelo, mas com cada arranjo com 750 eletroplacas iguais às do poraquê ligadas em série. Considere que uma raia-torpedo que vive na água do mar possui... Ah, tá, já li essa parte já. Ali embaixo você tem essa representação da raia-torpedo, né? Você tem 750 eletroplacas em cada coluna e você tem várias colunas, certo? Em paralelo. Bom, olha o que a questão fala. Desconsiderando perdas internas, ou seja, é um sistema ideal, não é um sistema real. Se em uma descarga a raia-torpedo conseguir produzir uma corrente igual a 50 A durante um curto intervalo de tempo, a potência gerada por ela seria de quanto? Então, grande abordagem da questão aí é potência elétrica. Potência elétrica. Certo? De um circuito ideal. No caso, ele pede aí o da raia-torpedo. Segundo o exemplo, da direita, né? E aí, quero saber de vocês, como vocês começarem essa questão aí. Vou anotar alguns dados aqui enquanto vocês vão me respondendo. Corrente aqui. Opa. E aí, gente? Como é que vocês pensaram em fazer isso aí? Potência total igual a E vezes I.
Bom, aqui não é gerador nem receptor, né? Que é um gerador ideal, então é uma fonte normal. Uma fonte que não pressupõe perdas. Então a potência vai ser U vezes I. Tá. Potência é o que você quer. O U você não tem na raia, que é a DDP. E o I vale 50. Então se você descobrir a DDP, acabou a questão, né? Bom, vamos lá. O que eu sei do por aqui? Se as eletroplacas são iguais, eu vou primeiro no por aqui porque eu tenho dados, né? Então, primeira parte. Eu tenho uma coluna de eletroplacas em série que produz 600 volts. Presta atenção. Isso aqui são as colunas, são os ramos. Se eu tenho uma coluna, eu vou ter uma dessa no por aqui, com 5.000 dessas placas, que produz uma DDP total de 600 volts. O que eu sei? Bom, em série, que é o jeito que falou que está associado, a DDP total é a soma das DDPs. Então, se eu tenho 5.000 placas e todas elas juntas geram 600 volts, quanto que cada uma gera? Então, vamos para uma placa. Então, para uma placa, 2 pontos. Como é que eu vou fazer isso? Simples, eu tenho 600 no total para 5.000 placas. Eu vou pegar os meus 600 e dividir nos 5.000 para ver quanto que cada uma dá. Essas placas são iguais, né? Então, minha DDP aqui no por aqui será de 600 volts, que é o que gera no total, dividido pelas 5.000 eletroplacas. Então, 6 dividido por 50 dá 0,12 volts. 0,12 volts. Mas isso daqui é de uma placa, certo? Uma. Vou colocar como 1 aqui, tá? Uma placa. Eu quero a potência da raia torpedo. Então eu vou olhar como está o arranjo na raia. Associação em paralelo de várias colunas. Várias, ele não fala quantas, fala só várias. Então, ó, várias colunas em paralelo. Só que cada coluna não tem 5.000. Tem 750 eletroplacas iguais às do por aqui. Agora ficou simples, porque se eu tenho o valor de uma, eu consigo o valor de 750, que é o que tem em um arranjo aqui. Então, 2 para 750 placas. Vou colocar como U 2. Acompanha. Cada uma é 0,12. Então aqui eu tenho 750 vezes 0,12, né? Cada uma gera 0,12. Vamos ver quanto que eu gerei no total. Em um ramo, né? 750 vezes 0,12. Vamos ver aqui quanto fica rápido. Vamos ver aqui, ó. 750 vezes 0,12. 90 volts. Então eu sei que eu tenho 90 volts associados aqui, ó, no total. Veja, ele não me falou quantos ramos eu tenho em paralelo, mas ele falou que são vários. Lembra do conceito? A DDP em um ramo é igual do outro, igual do outro, igual do outro, quando está em paralelo. Então, se eu já cheguei em de um, eu sei de todos. Aí acabou, né? Então eu sei que na raia torpedo a DDP é 90. Então minha potência, por fim, vai ter que pegar os 90, substituir aqui, né? Isso aqui vai dar 90 vezes 50. Eu sei que 9 vezes 5, 45, mais 2 zeros, 4.500 watts de potência. Alternativa correta dessa questão, alternativa D de dado.
Tá aí, uma questão de primeira fase do ano passado, cujo tema vocês viram esse ano, né? Isso aqui vocês viram esse ano. Circuitos simples, que mexia aí com análise em série, análise paralela e potência elétrica. E aí? E aí, galera, tudo bem? Sim ou não? Fala comigo. Galera, se você não estiver entendendo, você tem que me falar, cara. Você tem que me falar. Eu dou aula para vocês desde o começo do ano passado. Eu sei das dificuldades de cada um de vocês. Eu sei das dificuldades de cada um de vocês na minha matéria. Não adianta você ficar se enganando, não falando nada, ou falando que entendeu, quando você não entendeu, cara. Para de jogar seu tempo de estudo fora, no lixo. Aproveita. Ninguém tem dúvida. Eu vou dar sequência. Vou dar sequência. Não quer se manifestar, não quer falar, não tem problema. Eu vou ter que dar sequência. Bom, primeira questão de circuito elétrico, hein? Foi. Outra questão que eu queria fazer com vocês é um outro tipo de questão, uma outra proposta, que é essa questão 77 da prova. Que, assim, para mim, uma questão espetacular, uma questão muito boa, que tira o aluno da zona de conforto dele. O aluno tem mania de achar que só usar fórmula resolve coisa. Vamos ver. Essa questão aqui. Para completar minha obra, restava uma última tarefa: encontrar a lei que relaciona a distância do planeta ao Sol ao tempo que ele leva para completar sua órbita. Por fim, já quase sem esperanças, tentei t quadrado sobre d cubo. E funcionou. Essa razão é igual para todos os planetas. No início, pensei que se tratava de um sonho. Essa é a lei que tanto procurei, a lei que liga cosmo e mente, que demonstra que toda a criação provém de Deus. Minha busca está encerrada. Harmonia do Mundo, 2006, de Marcelo Gleiser. A lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador que viveu... Dois pontos. A. Na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica e que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio da intervenção divina. B. Viveu na Europa, posteriormente a Isaac Newton, e que, sob forte influência deste filósofo e cientista, estabeleceu as bases da mecânica celeste. C. Em uma época de exacerbados conflitos religiosos, que culminaram com a Contra-Reforma Católica, opondo-se ao modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. D. No período do Renascimento Científico, e que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se em observações do planeta Marte. E. Viveu no fim da Idade Medieval e início da Idade Moderna, período de triunfo da fé sobre a razão, o que facilitou seus trabalhos na tentativa de compreender a natureza. Essa questão é de física. Física com história, né? Uma questão interdisciplinar. E aí? A lei mencionada no texto se refere ao trabalho de um importante pensador que viveu... Dois pontos. Bom, ele vê que ele não cita o pensador, né? Mateus mandou aqui. É Kepler, né? Por que seria Kepler, Mateus?
Mateus. Terceira lei de Kepler. Lei dos períodos. Muito bom. Esta lei aqui é a terceira lei de Kepler. Para quem se recorda. Terceira lei de Kepler, quando estávamos estudando gravitação, diz que o período de um corpo sobre o raio de sua órbita ao cubo é igual ao de outro que é igual ao de outro, tem que ser igual a uma constante K, né? Isso vale para todos os planetas. Sim, isso é verdade. Identificou de quem que é o texto está falando? Identificou. Identificou a lei? Identificou. Agora você tem que ver qual alternativa é a correta. Vamos ver uma por uma. Viveu na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica e que buscava explicar os fenômenos por meio da intervenção divina. O Kepler, ele não viveu na época da Idade Média, né, gente? Ele não viveu na época da Idade Média. A gente já volta nessa para vocês verem como é discrepante, tá? No intervalo de tempo, ó. B. Viveu na Europa posteriormente a Isaac Newton e que, sob forte influência desse filósofo e cientista, estabeleceu as bases da mecânica. Pula essa. Em uma época de exacerbados conflitos religiosos que culminaram na Contra-Reforma, opondo-se ao modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Galera, aqui, quando ele fala que se opõe ao modelo de Nicolau Copérnico, você está falando do modelo do Copérnico em que você tinha o Sol como centro, certo? Aqui, se você parar para pensar, o Copérnico foi o primeiro que trouxe a ideia oposta a isso. Quem colocava o Sol no centro era Ptolomeu. Antes. É errado isso. Tudo bem? Modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Tá errado. D. No período do Renascimento Científico, que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se em observações do planeta Marte. Pula essa. Viveu no fim da Era Medieval e início da Idade Moderna, período de triunfo da fé sobre a razão, o que facilitou seus trabalhos na tentativa de compreender a natureza. Sim, era no fim da Era Medieval, tá bom? Quando você fala que a fé triunfa sobre a razão, naquela época, para a ciência, não facilitava nem um pouco os trabalhos dos cientistas, né? Tanto que o Galileu, ele foi perseguido, ele foi caçado pela Inquisição, pela Igreja Católica. Então, não facilitou em nada, não facilita em nada os trabalhos dos cientistas naquela época, quando a fé triunfava sobre a razão. Então, isso aqui é uma afirmação errônea, certo? Bom, gente, as duas vocês poderiam ficar mais em dúvida. A B e a D, certo? Quando eu expliquei gravitação para vocês, a gente viu primeiro Kepler, certo? Depois a gente viu Newton. Veja, para que eu falasse da terceira lei, eu usei a lei da gravitação universal. Não sei se vocês lembram, mas eu usei. É necessário? Não. Tanto que no material de vocês é antes da lei da gravitação universal. Por que vem antes? Simples. O Kepler ele viveu antes do Newton. Certo? Então ele não usou a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal do Newton que veio depois comprova a terceira lei de Kepler. Ela prova. Mas ele não usou a lei da gravitação universal, porque o Newton veio depois. Então, ele viveu na Europa? Sim. Posteriormente a Isaac Newton? Não. Não. Ele não viveu depois do Newton, ele viveu antes. D. No período do Renascimento Científico, o que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se em observações do planeta Marte.
Sim. É a época do renascimento científico. E as 3 leis de Kepler são as 3 leis que hoje a gente entende que são as que regem o movimento dos astros. Então, a alternativa correta dessa questão, alternativa D. E aí? Boa questão, né? Gente, tudo bem? Bom, vamos ver mais uma. Aqui. Essa aqui é ainda do último tema que vocês estudarem comigo, hein? Do último tema que vocês estudarem comigo, espectro de luz eletromagnético. Vamos lá. As opções aqui. Olha essa questão, ó. A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma faixa estreita do espectro da radiação eletromagnética, com comprimentos de onda entre 380 nanômetros e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reagem à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância desta perdi aqui. A razão para a importância desta estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzirem um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro de luz visível: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Veja que na sua tabela, à direita, você tem intervalos de comprimentos de onda em nanômetros. Olha o que a questão fala, ó. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dada por E igual a HF, em que o H é esse valor aí, que é a nossa querida constante de Planck, né? Que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava, e que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. A cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a 3,96 vezes 10 a menos 19 joules é quanto? Quer saber a cor, né? A cor aqui, ó. A cor da luz cujos fótons carregam aquela quantidade de energia ali. Então, como é que você começaria essa questão? Quero saber de vocês. E aí, pessoal? Galera, é simples. Olha para a tabela. Olha para a tabela. Pra você saber a cor, você tem que saber o quê? Pra você descobrir a cor, você tem que descobrir o quê? Isso, Duda. O comprimento de onda. O comprimento de onda.
Vocês falaram, descobriria o F. Para de sair tacando fórmula sem você ver um sentido nisso, gente. Por que você descobriu o F? Só se você pensou assim, ó. Descobriu o F para depois descobrir o lambda. Mas vai primeiro na pergunta. Eu preciso descobrir o lambda, que é o comprimento de onda. Meu lambda. Eu sei que V é igual a lambda F. Ponto. Tenho V? Tenho. Velocidade da luz. Aí sim. Agora eu vi que meu problema é descobrir a frequência para que eu saiba o lambda. Aí sim eu vou calcular essa frequência. Então olha só. O V, a velocidade da luz, ele chamou de C, né? E esta minha frequência bonitinha aqui, ó, que tá me travando, eu consigo descobrir ela pela equação de Planck. E igual a HF. O E, ele me falou 3,96 vezes 10 a menos 19. O H, que é a constante de Planck, ele me deu 6,6. 6,6 vezes 10 a menos 34. E o F eu não sei. Se eu descobrir o F, eu jogo aqui, substituo a velocidade da luz, acho o lambda em metros, passo para nanômetros, olho na tabela e me fala a cor. Esse é o raciocínio. Então, meu F será 3,96 vezes 10 a menos 19, dividido por 6,6 vezes 10 a menos 34. Então, minha frequência vai dar quanto? Só para a gente fazer rápido aqui, ó. 3,96 dividido por 6,6, 0,6. Então, isso aqui vai dar 0,6 vezes 10. Ó, aqui vai ser menos 19. Conservei a base, vou subtrair expoente, né? Menos 19 menos 34. Então vai ficar 34 menos 19, né? Isso aqui me dá 15. Então isso aqui vai ser 10 a 15 Hz. Agora que eu descobri o F, é só fazer a substituição. O V é 3 vezes 10 oitava. O lambda desconhecemos. O F, 0,6 vezes 10 a 15. Então o lambda será 3 10 oitava dividido por 0,6 10 a 15. Então meu lambda vai ser quanto, hein? Fazer essa continha, 3 dividido por 0,6, 5. Então isso aqui dá 5 vezes 10 a quanto? Bom, vai ser algo negativo, né? Vai ser algo negativo. Por quê? Eu vou ter aqui 8 menos 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Menos 7. Tudo bem? Isso aqui em metros. Para eu passar para nanômetros, o que eu vou fazer? Eu sei que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Eu tenho um valor aqui de 5 vezes 10 a menos 7. X. Então, o meu X, 5 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 9. Certo? 5 dividido por 1, 5. Menos 7 menos menos 9. Menos 7 mais 9, que é 2. 5 vezes 10 a 2, conhecido mundialmente como 500. 500 está entre 450 e 495? Não. Está entre 495 e 570? Sim. Então, alternativa correta, alternativa B de bola, cor verde. E aí? Tudo bem, gente? Tá vendo como é tranquilo, galera? Tranquilo. Bom, então para de compartilhar aqui. Nossa aula ela vai chegando ao final.
certo? Então, ó, vamos dar uma olhadinha no nossa chamadinha. Abram as câmeras, por favor, todos vocês. Ariadne. Não está? Beatriz dos Anjos. Aqui. Clara. Tá bom. Gabriel Henrique. Eu tô aqui, só tô sem câmera. A Giovana Espada tá ali. Giovana Nogueira. Giovana Nogueira. Não se encontra. Guilherme Reis. Igor. Isabela. Júlia já falou ali. Léo. Não está? Maria Eduarda tá ali. Mariana. Mariana tava caindo ao longo da aula, né? Está aí. Matheus. Tá ali. Patrick. Rafaela já falou ali. Renato. Renato. Não está. Yasmin. Tá ali. Bacana. Galera, a proposta da aula de hoje era essa, a gente conseguir pegar temas que vocês viram nesse ano e olhar para a prova da VUNESP do ano passado e ver que as coisas caem e como elas caem, tá? Tem mais questões, tá bom? Que vocês viram esse ano, mas por questão de tempo não deu para terminar, tá? Se vocês quiserem, baixem a prova Unesp 2020, tá bom? Tentem resolver a parte de física. Qualquer dúvida, eu tô sempre à disposição, tá bom? Então, pessoal, um beijo. E a gente se vê agora só lá na segunda-feira. Estudem. É importante, hein? Até mais, gente.